Olá, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, reapresentação 6 da tarde, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook, /programa Gente que Fala. À sua disposição, chat no site da AltV, WhatsApp 974012235 e um telefone aqui em São Paulo, 5052-6622. Hoje é gente do MPD que fala, nossa parceria Gente que Fala e o Movimento Ministério Público Democrático. Representando o movimento do Ministério Público Democrático, a promotora de justiça, doutora Fabíola Sucassas. Prazer tê-la aqui, doutora Fabíola. Prazer é meu, estou à disposição aqui para que um debate hoje seja acalorado. A senhora é integrante do movimento do Ministério Público Democrático, mas também o que é o Grupo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher? Parece uma pergunta assim, mas o que é? O grupo é um conjunto de promotores, é um grupo criado pelo ato do Procurador-Geral, de promotores que são especialistas em violência doméstica e familiar contra a mulher e que atuam junto aos juízes especializados na cidade de São Paulo em relação a essa temática da violência doméstica e familiar contra a mulher. Também conosco o advogado Jorge Eluffi. Prazer tê-lo aqui, doutor Jorge. Prazer é todo meu, Zancopé, estar aqui novamente em seu programa, hoje acompanhado de 3 mulheres de destaque no mundo jurídico. Estamos em minoria hoje, mas minoria qualificada. O senhor, como advogado, preside a Comissão de Controle Social dos Gastos Públicos da OAB. Sim. Muito trabalho, hein? Sem dúvida. É uma comissão que foi criada pelo presidente Marcos da Costa, justamente na esteira daqueles movimentos sociais do ano de 2013, de junho, em que a população saiu às ruas para reivindicar maior seriedade, probidade no trato da coisa pública, no trato da política, do dinheiro público. Então, a OAB, com a sensibilidade do seu presidente, criou essa comissão que tem por finalidade justamente acompanhar os atos da administração pública, os atos de despesa pública, levar à sociedade orientação sobre como fiscalizar melhor o gasto do dinheiro público. Também conosco a advogada Ana Paula Siqueira. Doutora Ana Paula, prazer tê-la aqui. Prazer retornar ao programa, né? Obviamente sempre com ilustres figuras jurídicas, e vamos começar os debates sobre inúmeros temas que merecem reflexão e muita atenção. O doutor Jorge Eluffi é integrante da OAB. A senhora também é integrante da OAB, Direito Digital e Compliance. Exatamente. Essa comissão, né, de Direito Digital e Compliance, hoje presidida, né, pelo doutor Coriolano Camargo, tem como objetivo auxiliar, né, a população em informações sobre como se utilizar essa grande ferramenta que é a internet, de forma segura e de forma adequada, não só para os adultos, mas também para as crianças. E promove eventos e cartilhas explicativas para que o ambiente virtual, né, se torne cada vez mais seguro e mais apropriado. Também conosco a doutora Lúcia Bludeni. Prazer tê-la aqui, doutora Lúcia. Prazer é todo meu. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Estou citando os outros 2 participantes como integrantes da OAB. A senhora também é conselheira da OAB. Olha, eu fui conselheira na gestão entre 2010 e 2015, mas eu permaneço presidindo a Comissão de Direito do Terceiro Setor, que é todo o arcabouço jurídico das associações e fundações privadas sem fins lucrativos, que permanentemente são parceiras do Estado, especialmente na execução de políticas públicas. O compliance é um termo novo, assim como o terceiro setor. Terceiro setor é mais recente. O terceiro setor, ele cria um corpo maior. Na verdade, ele é um termo produzido pelas escolas de administração de empresas. E a ordem, desde a criação desta comissão,
e como tudo é legalizado, tudo depende de legislação para você transitar dentro desse mundo do terceiro setor, especialmente as questões tributárias, que é um arcabouço de isenções e algumas situações jurídicas peculiares dessas organizações, a Ordem, já na presidência do Dr. Luiz Flávio Borges Durso, criou esta comissão. E eu venho vindo aí esses anos todos, junto com valorosíssimos colegas do segmento. Muito dedicados. Muito, muito. Isso é Então, ótimo. não é um setor novo, é que toma proporções Eu diferenciadas. digo o termo hoje em dia, né, é usado e repetido, terceiro setor, que é novidade, é isso, doutor Jorge? Exatamente, Zacopé. Isso é uma tendência até da administração pública. Você está confirmando aí, eu não sei se está confirmando É isso mesmo. ou É uma tendência da administração pública de terceirizar a parte dos seus serviços. Então, justamente se utiliza dessas entidades da sociedade civil, organizações não governamentais, sem fins lucrativos, que prestam alguns serviços que seriam originariamente de competência da administração pública, né? Então, na área de educação, na área de saúde, Assistência social é muito assistência social forte, importante. porque Então, o Estado não tem o equipamento em sua totalidade. E eu, o Estado não tem nada. eu interpreto essa situação. Com toda a realidade jornalística, o Estado não tem nada. Eu doutora acho que Lúcia. também não é bem assim, sabe? Eu Sim. tenho um olhar mais visionário. Eu tenho que defender o Estado. Olha que eu sou OAB, sou entidade, sou advogada, mas eu acho que o brasileiro ele não reconhece muitos avanços que nós temos. Sinceramente, isso é uma opinião minha. Sim, sim. Nós temos um sistema de justiça totalmente definido, tá? As instituições funcionando, tá aí a Lava Jato que não nos deixa mentir. Nós temos sistema de saúde, o SUS, muito embora a gente veja as calamidades. O SUS não funciona, doutor. Nós temos um problema de corrupção no país, de desvio de recursos, não são as estruturas. Elas existem. Os outros governos que nos perfeito, a antecederam, estrutura existe. nós temos muitas estruturas bem formadas, bem pensadas. Agora, se nós temos Isso é inquestionável. fragilidades, Isso é inquestionável, que as estruturas existem, mas não funcionam. Né? Essa é a minha análise, que Mas as estruturas sim. do Estado, né, são muito bem elaboradas, né, foram muito bem pensadas. O SUS, pena que não funciona, ideia é ótima, porque a né? ideia é maravilhosa. e agora você tem o SUAS, eu não sei se vocês sabem, que é o Sistema Único de Assistência Social. Então, é um sistema, de acordo com a LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, e vinculado ao MDS, que tipifica o tipo de serviço, e especialmente para essas pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, políticas públicas, o empenho das pessoas, o empenho do próprio Estado existe. E, nesse aspecto, é que eu sou uma visionária. Eu tenho que acreditar que nós vamos ter jeito, que tudo vai dar certo, porque coisas boas já foram pensadas. É uma questão de você ceifar essa corrupção de uma forma mais... porque ela é endêmica. E eu acho que nós estamos trabalhando para isso. Doutora Fabiola Sucassas, aliás, extensiva a todos os outros, o assunto de Luísa Brunet, que contou em depoimento ao Ministério Público de São Paulo ter sido agredida mais de uma vez pelo empresário Lírio Parisotto em seus quase 5 anos de relacionamento. A última agressão, 21 de maio, nos Estados Unidos. Em entrevista, Luísa Brunet diz que o então marido deu um soco em seu olho, chutou, quebrou 4 de suas costelas. Bom, é um caso enigmático no sentido de trazer uma pessoa famosa, bem, né, vista como uma pessoa bem casada, que teve a coragem de romper com um silêncio da violência que sofria e desnudar aí a sua história. Foi muito importante, eu parabenizo a Luísa Brunet, e é óbvio que agora ela vai iniciar uma saga de julgamento, né? Julgamento da sua postura, julgamento das suas escolhas, porque isso eu já vi nas redes sociais. E o fato dela ter sido agredida por mais de uma vez também não nos choca, porque, geralmente, a vítima de violência doméstica, ela só se dá conta que é vítima de violência doméstica quando existe uma agressão física. Né? Logicamente que Luísa Brunet é um caso que vem à tona e ela conta essa história, mas as mulheres, em geral, demoram cerca de 8 anos,
né? Não digo no caso dela de 5 anos, mas geralmente são muito mais de 5, 10 agressões, de episódios de agressões, para elas tomarem a coragem e realizar os registros. E eu acho que é interessante também, que eu gostaria até de levar esse debate à mesa, sobre a reflexão da masculinidade, né? Do que é o machismo para um homem rico e poderoso, né? Do que é um homem rico e poderoso, não vou dizer no caso dela, porque eu não posso aí avaliar o caso dela, nem sou eu a promotora dele, mas nós precisamos refletir sobre essas masculinidades e se o homem, numa sociedade machista, ele exerce esse poder, né, de ter ali privilégios de papéis sociais, eu acredito que o homem rico entende que tem muito mais poder e exerce o poder do dinheiro para tornar esta mulher mais vulnerável. E esses homens acreditam que podem tudo, que compram Gostaria tudo. de fazer uma observação, acrescentando aí o que a doutora Fabiola, com muita propriedade, colocou, que esse episódio emblemático demonstra que a violência contra a mulher é a coisa mais democrática que nós temos no Brasil, porque atinge todos, independentemente da classe social. Claro que atinge uma grande parcela das pessoas vulneráveis economicamente, que não vêm à mídia, né? Casos que não vêm à mídia, mas que são assim, endêmicos, como diria a doutora Lúcia, mas também atinge as mulheres de classe alta, de alta sociedade. É muito comum esse tipo de agressão, que demonstra que a cultura, realmente, existe uma cultura machista de poder, de ter a posse sobre a mulher, que leva a esse tipo de agressão. Doutor Jorge, a Infelizmente. caracterização da violência, ela existe em vários graus, né, de várias intensidades, né? Mas eu fico imaginando a Luísa Brunet foi 5 vezes agredida, aí é que ela toma uma decisão, eu acho, sabe? É porque existe um componente, Zancopé, de vergonha da mulher. A mulher tem vergonha de se expor numa situação dessa, justamente por causa da reação que isso causa nas pessoas que ouvem. Ela vai fazer uma queixa na delegacia, se não for uma delegacia especializada em violência contra a mulher, provavelmente vão questioná-la. Mas o que a senhora fez? O que você fez para provocar essa... É o inverso, né? É o inverso. Ela Vamos passa colocar o inverso. ela passa a ser a causa da violência que ela sofreu. Vai, infelizmente, até em alguns casos no tribunal, ao juiz, e eles fazem as mesmas perguntas. É a cultura machista. Velha história, né? Apanhou por quê? Apanhou por quê? Tem razão. É aquela velha história que, inclusive, nasce até do Nelson Rodrigues, lá atrás. Sim. Aquela frase dele, infeliz, porém que se tornou famosa, né? A mulher, como é que é? Eu não sei não sabe por que bate, mas ela sabe por que está apanhando, E exatamente. eu acho que é importante lembrar que nem todas as mulheres, elas querem ver seus companheiros, ex-companheiros, num ambiente de justiça criminal. Né? Muitas mulheres, apesar de se revoltarem com as agressões que sofrem, elas querem romper com esse ciclo de violência e, muitas vezes, mudar o comportamento do seu parceiro. Então, elas relutam em tomar essa decisão de buscar, de realizar o registro policial, porque acreditam na mudança do parceiro, até porque a violência doméstica ela é permeada por um ciclo. E existe uma fase desse ciclo de violência que chama-se fase da lua de mel, em que o companheiro ele se compromete a mudar o comportamento. Ele pede perdão à mulher, ele se arrepende muitas vezes verdadeiramente. Mas esse ciclo, a tendência desse ciclo é se repetir, e nós dizemos que a última fase desse ciclo é a fase do feminicídio. É verdade. Que, na verdade, a violência doméstica ela se envolve por esse ciclo que é cíclico, mas progressivo. Inicia-se com pequenos delitos e terminam com a morte. A doutora Lúcia está se contendo aí, mas... Não, eu estou aprovando tudo que a promotora está dizendo, porque isso é real, e mais ainda. E eu estive um período encarregada de representar a OAB nesse projeto do Compromisso e Atitude, que é uma campanha
e o Estado de São Paulo é signatário disso, e essa campanha permanece. Então, eu acho que ao longo desses 3 anos, o Estado de São Paulo aqui, como outros estados da nossa federação, devem ter feito muita coisa. Mas aqui, concretamente, eu pude vivenciar isso. E tive várias aulas e também me atualizei na legislação. Ela é uma legislação híbrida, diferente do nosso sistema de justiça. Ela exige uma imediatidade, uma resposta muito pronta do Estado. Ela é muito prática, ela é muito efetiva, a legislação. Mas, na verdade, a gente tem problemas de ordem emocional e psicológica no envolvimento dessas pessoas e dessas famílias. E a agressão não é só contra a mulher, especificamente, porque, inclusive, numa relação onde há uma condição de mulher, mesmo pessoas do mesmo gênero, a justiça também entende que essa legislação é aplicável para essa condição de submissão. Então, veja como é interessante o âmbito de atuação e como ela anda progredindo a passos largos. E o que eu acho é a informação que leva as pessoas a tomar atitudes, porque não são simples. São decisões de vida que são tomadas em circunstâncias como essas, né? Seja numa relação homossexual, seja numa relação heterossexual. E o tratamento da lei, ele é para esses casos de condição de famílias, pessoas vulnerabilizadas pela opressão de alguém. É violência doméstica e familiar. Outro aspecto que eu gostaria de levantar, que também é uma causa de inibição da mulher de provocar, vamos dizer, as autoridades para sua proteção, é a questão do macho provedor. Ela tem receio de perder o marido, o companheiro que a sustenta, que o suporta financeiramente. Então, esse é um aspecto também do ponto de vista econômico que, de certa forma, inibe a atuação da mulher imediata. Ela prefere se submeter àquela agressão porque ela não quer perder o provedor da sua família. Eu já cheguei a acompanhar, antes da Lei Maria da Penha, eu cheguei a acompanhar algumas clientes minhas, e como essa lei foi revolucionária, né? Na própria delegacia, né, você acompanha essa mulher que foi espancada, você escuta da escrivã, mas você não casou também, porque no caso eram uniões estáveis. Oi? Não tem matrimônio, então eu posso ser arremessado pela escada, né? O meu companheiro pode pegar minha cabeça e bater com a porta, né? Então, até que ponto, né, a Lei Maria da Penha, primeiro, ela foi crucial, e segundo, que é hoje, né, acho que precisa ser aprofundado o debate sobre as questões, sobre a intervenção do delegado de polícia na violência doméstica, né? Está sendo discutido esse projeto de lei, né, que para que ocorra o delegado de polícia, na qualidade de técnico em direito, de fazer esta intervenção nos casos de violência contra a mulher. Eu acho que isso precisa realmente, de forma multidisciplinar, ser discutido, né? Não é uma questão simples, né? Mesmo porque nós sabemos da dificuldade que é no momento, né, que você está fazendo fazendo a notícia crimes, né, que você está informando o crime. Como não seria melhor se houvesse um defensor público ou um advogado orientando essa vítima? E nós sabemos que nos grandes centros isso é extremamente difícil. Doutora Ana Paula, a pessoa que chega a uma delegacia, a mulher vítima, e vai relatar o seu caso para um delegado, que agora está sendo questionado até onde vai a atuação dele, não é um fator inibidor para a mulher se dirigir e contar a um delegado? Esse foi o grande benefício, né, das delegacias especializadas. Delegacia, né? da mulher. Exatamente, que é fazer com que ela tenha esta liberdade, né, de conversa e de diálogo, e principalmente com uma delegada especializada nessas questões, principalmente que envolvem as violências contra a mulher. E nesse caso da Luísa Brunet, eu acredito que não apenas ela sofreu uma violência física, mas como ela sofreu diversas e duras críticas na internet.
Então, foi uma dupla violência. A maior parte das pessoas aplaudiram, né, essa coragem de colocar a público, mas tiveram, obviamente, pessoas que falaram com todas as letras, né, que apanhou porque tinha motivo, né, porque Essa é aquela- É a mereceu. coisa do Nelson A frase Rodrigues. do Nelson Rodrigues, Exatamente. né? Então, a violência da mulher, e muitas vezes as mulheres não percebem que estão sendo agredidas pelos seus companheiros em redes sociais. Existem comentários extremamente maquiavélicos, cruéis do esposo e do companheiro em redes sociais, que em grupos de conversa instantânea que expõem essa mulher ao ridículo, que constrangem profundamente. Só que ela não se dá conta, ela acha, escreveu rapidamente no celular, não percebeu. E aí você vê o que se repete anos e anos e anos. Fala assim, que bobagem que você está falando. Às vezes a mulher faz algum comentário político e fala, para com isso, vai para o tanque. Eu gostaria de fazer algumas considerações sobre essa questão da mulher, né, que, entre aspas, aguentaria a violência, né, e que isso pode, pela condição econômica. Não é verdade. As mulheres, muitas vezes, elas não se dão conta que são vítimas de violência. Na verdade, essa violência psicológica que lhes é atribuída faz delas se sentirem culpadas pela violência. Muitas delas não enxergam, Elas merecem apanhar. elas vamos acham dizer que assim. merecem apanhar. Na verdade, elas não O enxergam. conceito é esse, né? Elas acham que elas foram as culpadas pela violência. E eu também entendo que não adianta apenas ajudar, estimular que as mulheres falem sobre a sua situação de violência. É preciso que todos aqueles envolvidos no enfrentamento da violência sejam treinados e capacitados para o olhar de gênero, para o olhar dessa violência, da nossa cultura, né, do que é o papel do homem, do que é o papel da mulher e quanto isso influi para comportamentos violentos. A última questão sobre o projeto de lei que está em trâmite no Senado, o Ministério Público Democrático já fez uma nota, 2 notas, contrariamente a esse projeto de lei, dando poder ao delegado de polícia na concessão de medidas protetivas, porque, logicamente, além de ser uma situação que vem sendo realizada sem ouvir, né, os movimentos de mulheres, sem ouvir as instituições, sem ouvir o próprio judiciário, que está sendo atacado, dizendo que a lentidão do judiciário é que determina esse tipo de medida, além disso, é algo que afronta a tripartição dos poderes. Sim. E eu pergunto mais, se o delegado de polícia puder conceder medidas protetivas, então o promotor de justiça também vai poder. prerrogativa Então do a promotor. defensoria também vai poder. Na medida em que uma vítima chega na promotoria, chega na defensoria para pedir, para contar uma situação de violência e pedir uma proteção urgente, então, espera aí, por que só o delegado de polícia? É lógico que não é isso que nós defendemos, porque poderes, decisão sobre liberdade de ir e vir, e etc., isso confere ao judiciário. Doutora Lúcia Bludeni, o ECA completou 26 anos ontem, não é? E meio a recentes casos de violência que chocaram, continua chocando a população, né? Como a do bebê de 1 ano torturado e mordido pelo padrasto, a estudante de 7 anos estuprada e assassinada pelo vizinho. Esses números todos vão se sucedendo, chega a 1.327 casos de violência contra menores, só até esse primeiro semestre. É aquilo que a gente estava comentando aqui, é uma questão cultural e comportamental. Falta educação, né? Falta educação, porque é um ciclo. Você vê a cena se repetir de pai para filho. Por que a mulher também acha que ela não está sendo agredida? Porque ela viu a mãe ser agredida, sabe? É uma condição, é um ciclo muito difícil de você vencer. Mas eu sinto, sinceramente, tanto a questão do ECA, porque o ECA, ele, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é uma medida de proteção, obviamente, para a criança e para o adolescente. Ele é sempre invocado. Nós temos o
CMDCA, que é Conselho da Criança e do Adolescente, para uma série de atividades que são executadas, inclusive por essas organizações sem fins lucrativos que a gente mencionou aqui, Sim. do terceiro setor, muitas delas lidando com a questão de abrigamento, de assistência social, com as questões educacionais. Elas têm também todo esse aparato do próprio Conselho que delibera a política pública da criança e do adolescente. Eu acho que o Brasil é forradíssimo de leis. Nós não precisamos mais, sabe, de ficar inovando tanto em leis. Nós temos já muitas leis. Bastaria você fazer uma pequena reforma aqui, uma outra reforma aqui, à exceção de matérias novas, como a questão da tecnologia da informação. Você precisa de um arcabouço mais seguro para isso, porque isso tudo é novo. E a sociedade vai mudando, você vai mudando a lei conforme a necessidade, mas não significa que o texto vai diminuir a violência. O que vai diminuir mesmo é a informação, é a insistência na política pública, tá certo? E essas pessoas que têm esse tipo de comportamento, no meu juízo, são pessoas que têm problemas psicológicos, não é só comportamental. É limitação, né? É limitação, é um mínimo de bom senso. E o bom senso nunca reinou nessas famílias. Porque se reinasse, provavelmente não né, com esse volume. Né? Pois não. Concordo, mas eu gostaria de lembrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente veio com um comando constitucional que trouxe a Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã, que, dentre outras conquistas, ela trouxe justamente o direito da criança e do adolescente de serem tratados com dignidade como sujeito de direito. Antes, nós não tínhamos isso. Existia aquela coisa da educação tradicional, da educação da palmada, da educação da completa submissão da criança ao poder parental. Eu acho que isso, de certa forma, o Estatuto da Criança e do Adolescente veio como um avanço no sentido de proteger, trazer proteção aos direitos da criança e do adolescente. E atrás disso trouxe um arcabouço de instituições, de medidas protetivas da criança contra a violência. Então, conselhos tutelares, a lei agora recentemente, a lei da palmada, etc. E eu acho que é um grande avanço e nós devemos, talvez, não há necessidade nem de aperfeiçoá-lo, porque ele tem funcionado muito bem, no meu modo de ver. Teria sido desvirtuado na sua colocação, na prática? A única coisa que se discute é a questão da entre aspas, impunidade dos menores infratores. Tá? Então, até que traz disso na esteira disso que se propugna aí, nós temos proposições de alteração da Constituição no sentido de diminuir, reduzir a idade de imputabilidade penal. Exatamente. Mas eu acho que não tem nada a ver, a gente tem que concentrar no aperfeiçoamento do sistema de reeducação dessas crianças e adolescentes, e não alijá-los da sociedade e jogá-los num presídio. É outra questão. Como toda quinta-feira, a participação da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, Zilka Fialho, superintendente de marketing da FIPESP. Boa tarde, Zilka. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde, ouvintes e debatedores do Gente que Fala. Zilka Fialho, da FIPESP conosco. Tudo bem, Zilka? Oi, boa tarde, Zancopé. Tudo bem, agora sim. Ô, Zilka, vamos falar sobre a atuação do presidente da FIPESP, Antônio Carlos Duarte Moreira. Duarte Moreira se junta a líderes de entidades de todo o Brasil, em Brasília, na luta pela não aprovação do projeto de lei 257/2016. E que notícias o Duarte Moreira nos traz direto do Distrito Federal, Zilka? Olha, segundo o presidente da FEPESP, infelizmente o PLP 257/2016 deve ser aprovado sim pelo Congresso. A medida, que teve seu regime de urgência barrado no último dia 4 de julho, deverá entrar novamente na pauta de urgência da Câmara, provavelmente no início de agosto, devendo ser aprovada desta vez conforme regime de urgência constitucional. No entanto, várias emendas que protegem os direitos dos servidores públicos estão sendo avaliadas e discutidas junto aos parlamentares.
que já estão se comprometendo com os líderes das entidades pela preservação de tais conquistas. Zilka, como está sendo a luta em Brasília, Zilka? Os representantes dos servidores estão participando da audiência pública na Comissão de Direitos Humanos no Senado Federal desde segunda-feira, dia 11 de julho. Também nos dias 13 e 14, que foi ontem e hoje, está acontecendo uma mobilização e paralisação nacional com atos nos estados para denunciar à sociedade os riscos do projeto. Já em Brasília, o ato deverá acontecer hoje. Os servidores estão concentrados desde as 9 horas no anexo 3 da Câmara dos Deputados. E ainda no dia de hoje, no período da tarde, também será realizada uma reunião ampliada dos servidores estaduais, municipais e federais para definir novas ações contra o PLP 257/16. Pois enquanto não estiver, como se diz, preto no branco e devidamente assinados os compromissos que asseguram os direitos, a luta permanece. Zilka, existe a possibilidade do projeto ser aprovado em sua forma original, prejudicando toda a categoria do funcionarismo público? Olha, nós não trabalhamos com essa hipótese. Por isso nós estamos aqui. Nós e centenas de outros líderes de categoria de servidores. Continuaremos nossa luta em São Paulo e, se for necessário, estaremos aqui em Brasília novamente, diz o Dr. Duarte Moreira. Nós temos que ter um esforço de mobilização urgente para barrar esse pacote do ajuste fiscal. Ao invés de auditar as dívidas, reduzir endividamento e de ampliar a arrecadação de impostos, taxando as grandes fortunas, o que o governo está fazendo é jogar todo o ônus da crise nas costas dos servidores públicos, afirma o Dr. Duarte. E isso nós não vamos tolerar. Agradeço a Zilka Fialho, superintendente de marketing da FIPESP, conosco mais uma vez no Gente que Fala. Zilka, boa tarde, Zilka. Boa tarde, Zancopé. Nós vamos a um intervalo. Na Rádio Trianon você fica com Ricardo Godoy. Retornaremos em instantes. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ e Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. Cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você aqui toda sexta-feira às 5 da tarde, na sua TV da internet. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Olá, eu estou aqui para tocar sua consciência. Nossa saúde ganhou o movimento Mama Amiga pela Vida, uma ação social e voluntária que trabalha pela prevenção do câncer de mama. Esse trabalho leva informação às mulheres, apoio e um toque de carinho, com campanhas como a Rede de Pontos de Prevenção e o modelo Mama Amiga, que ensina a identificar possíveis alterações nas mamas. Para saber mais, acesse e participe desse grande movimento pela vida da mulher.
Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do mundo consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero um mundo consciente. Nós ajudamos a mudar! E você? Você está conosco no Gente que Fala, hoje gente do MPD que Fala, nossa parceria com o movimento do Ministério Público Democrático. Conosco o advogado Jorge Luffy, a advogada Lúcia Bludeni, a advogada Ana Paula Siqueira, a promotora de justiça, doutora Fabiola Sucassas. Antes que eu faça a pergunta do Jaime aí, doutora Fabiola, a senhora que integra o MPD, o movimento do Ministério Público Democrático, o MPD está programando, realizando já o seu 5º Congresso Nacional. Isso, o 5º Congresso Nacional, até bem simbólico, comemorando 25 anos de existência de construções democráticas. Será realizado de 24 a 26 de agosto, em São Paulo. Informações no nosso site. Mas é importante lembrar que teremos presenças ilustres. Procurador de Justiça, Geral de Justiça, Dr. Jean Paulo Ismani, estará lá. Receberemos como conferencistas na data de abertura Antônio Cluny, Procurador-Geral Adjunto de Portugal, também Ela Vieco, Vice-Procuradora-Geral da República. Teremos também como palestrante Felipe Locke Cavalcante, que é presidente da Associação Paulista do Ministério Público, e também do Roberto Liviano, para falar sobre corrupção, que é um assunto que está em voga, né? Pretendemos aprovar as medidas. Ele é do movimento Não Aceito Corrupção. Não Aceito. Né? Instituto. Integrante do Ministério Público Democrático e também presidente do movimento Não Aceito Corrupção, doutor Liviano. Okay? Isso. Como é que eu participo? Eu sou jornalista, posso participar ou é só para os operadores de direito? Pode participar, é só acessar o site, fazer a sua inscrição, inclusive optar em participar em alguns dias da realização do Congresso. É só realizar através... e também é possível fazer a inscrição pelo PagSeguro, o pagamento pelo PagSeguro, e aí dividir o pagamento, é importante lembrar isso. Perfeito. O Jaime do Jardim Bom Filholi. Qual a posição dos senhores que participam hoje do Gente que Fala sobre a decisão do CNJ de que palestras de juízes terão um cachê sigiloso? Tem alguma informação sobre isso? Não. É? Acho muito estranho isso. Não precisaria, é permitido ao juiz fazer palestras, dar aulas. É uma atividade paralela, é a única atividade paralela que ele pode fazer. Sim. Okay. A questão é o eventual conflito de interesses. Além da questão da transparência, que não vai existir, né? Você não sabe quem está pagando e quanto está pagando para o juiz. O detalhe é quem está pagando. Quem está pagando. Pode existir um conflito de interesses. Esse juiz que está sendo pago por uma entidade, geralmente são entidades como de bancos, de indústria, de empreiteiras, etc., ele depois pode vir a ter que julgar alguma causa envolvendo interesses desse patrocinador. É aí que existe a questão. Por que o sigilo? Para ocultar alguma coisa, né? Não há nenhuma razão objetiva que justifique um sigilo no pagamento desses cachês. É lícito? Ele está dando aula, ele está dando uma palestra. É uma atividade que é possível pela lei orgânica da magistratura, né? Mas tem essa questão da falta de transparência. Doutora Fabiola, Carla das Perdizes, qual a pena prevista para os pais que fogem do país com seus filhos, abandonando as mães? Bom, isso é uma violação de direitos,
porque as mães têm direitos em relação aos seus filhos, a criança tem direito à convivência com seus pais. Digamos que o direito da criança é prioritário, até constitucionalmente previsto. Logicamente que existe o crime de subtração de incapazes, mas existe aí toda uma dificuldade de repatriar essas crianças. E esse é uma dor intensa, mas, logicamente, existe um trabalho do Ministério Público junto a entidades estrangeiras para trabalhar e evitando esse tipo de coisa. Doutora Ana Paula, a Lei 13.277/2016 institui 7 de abril como Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola. A data lembra o assassinato de 12 crianças em uma escola no Rio de Janeiro em 2011 por um rapaz que supostamente enfrentou situações de bullying na infância. E a data deve servir a iniciativas que estimulem a reflexão sobre a questão. Perfeito. Eu acredito que nós temos aí a Lei 13.185 de 2015, né, que foi onde se instituiu um programa de combate ao bullying nas escolas, nas instituições de ensino, melhor, e clubes e recreações associativas. Na verdade, o que se precisa não é de um dia... O bullying nas instituições de ensino, instituições de ensino, clubes e associações recreativas. Tá? Então, isso também... Fora disso, não tem problema. Vai usar por analogia. Não, tudo bem, né? Mas a lei é tão detalhista, por isso que eu chamei a atenção. Exatamente. A lei é tão detalista. É lei né? em cima de lei, antinomia. Desculpa interromper, mas chamei a atenção exatamente por isso, né? Determina. Então, se não for aqui, não for na escola, não acontece nada. Exatamente. E essa lei, ela foi uma lei minúscula, né? Tem menos de 10 artigos, 8 artigos. Coloca inúmeras obrigações para essas instituições. É uma lei que tem inúmeras lacunas, exige que as instituições de ensino e clubes reportem ao poder público os casos de bullying, não posiciona como será o papel do Ministério Público, que eu entendo que é fundamental, principalmente quando tratamos de crianças e adolescentes. É preciso ter uma intervenção direta, né? Em São Paulo temos o GEDUC, né? O GEDUC realmente necessitava, assim, com urgência, de uma ingestão de capital público, né? Porque os promotores, ainda que eles trabalhem ainda em regime escravo, não vão dar conta da quantidade de serviço, né? 24 horas, são muito poucos promotores. O trabalho é absurdo e precisa ter mais fiscalização, precisa ter esse caminho, tá? Obviamente, das escolas, instituições de ensino que absolutamente não sabem lidar, não tem uma regra de compliance escolar. É uma coisa curiosa, né? Você falar de compliance numa instituição de ensino, mas é muito importante. Na verdade, é essencial você colocar regras, não só para professores, mas pais e alunos, né, de como serão esses comportamentos presenciais e virtuais. Porque hoje o pior bullying que tem não é o presencial. O pior bullying que tem é o virtual. Você não controla, né? Ele começa com uma publicação, com uma postagem, e ninguém sabe como ele termina. E você tem as variações do bullying, que obviamente é o cyberbullying, né? E você tem o happy slapping, poucas pessoas conhecem, que é a bofetada feliz. Isso é o fim, né? Ou então se filma a agressão, se filma essa criança sendo espancada e se coloca isso numa rede social. Qual é o termo? Happy slapping. Happy slapping. Bofetada feliz. Sim, sim. Então, ele é bastante conhecido, esse termo, na Grã-Bretanha, mas aqui não. Por quê? Porque absolutamente não se tem contato nem intimidade com o tema. E muitas vezes as pessoas confundem a figura sociológica do bullying com o quê? Com um tipo penal. Bullying não é um tipo penal. Ainda bem, né?
fomos poupados, o legislador não colocou um tipo penal, né? Porque já existem quando se ocorre o bullying, na verdade é um pool, né? Um mix, né? de figuras criminais. Você tem injúria, calúnia, difamação, né? Você tem ainda crimes que podem até atentar contra a vida, porque tem casos de instigação ao suicídio, né? Em WhatsApp, em redes sociais. Você tem casos gravíssimos também, né? onde tem atos preparatórios de crime, né? Onde as pessoas combinam de se encontrar em algum lugar ou para agredir ou para estuprar uma criança e um adolescente. Então, não adianta. Acho que só um dia para quê? Nós precisamos de 365 dias de reflexão, educação, prevenção, combate e diagnose ao bullying. Doutor Jorge Eluf, o senhor que é presidente da Comissão de Controle Social dos Gastos Públicos da OAB São Paulo. 60% dos brasileiros acreditam que o governo federal deveria cortar gastos e melhorar a gestão dos recursos. Segundo pesquisa Ibope, 87% acreditam que o nível dos impostos é muito alto, dada a qualidade dos serviços públicos oferecidos à sociedade. Perfeito, já está respondida a sua Mas pergunta. é só uma pesquisa. Nós temos, você até colocou há alguns minutos atrás, a questão do SUS. Sim. Nós temos o SUS que a ideia é boa, mas não funciona, porque nós temos gastos excessivos. No fim, a sociedade tem que se valer de planos de saúde particulares. Assim também na questão da educação, você paga impostos altos e tem que colocar seus filhos em escolas particulares. Assim também na questão da segurança pública, que você paga imposto para ter a segurança, mas no fim uma boa parte da sociedade contrata os vigilantes, as seguranças. Blindado, exatamente. Então, câmeras. É um verdadeiro desperdício do dinheiro público. Consta que o cidadão brasileiro trabalha 5 meses por ano para pagar impostos. Quer dizer, até final de mês de maio, você está trabalhando para pagar impostos. É uma verdadeira sangria. Nós começamos a nos agora que nós estamos agora. Exatamente. Então, é uma verdadeira sangria, é uma verdadeira expropriação do dinheiro do contribuinte sem retorno. Porque se nós tivéssemos um retorno, como que nós temos em países desenvolvidos, em que você paga impostos, mas você tem retorno em saúde universal e gratuita para todos, educação universal e gratuita para todos, segurança pública também que funciona, tudo bem, você pagaria os impostos com prazer. Não diria com prazer, mas pelo menos você está com prazer, não. Doutora Lúcia, você quer se manifestar sobre isso, essa pesquisa? Eu vou voltar naquela máxima que eu sempre digo, nós temos tudo, nós só não temos gestão disso, e nós temos muita corrupção, porque a carga tributária é alta, e justamente por ser alta, e exatamente pela tecnologia da informação, do acesso à informação, TI, as questões de cruzamento de dados, hoje você tem, não é que a sonegação fiscal acabou no país, você tem ela muito mais reduzida. Você tem muito mais reduzida, você tem muito mais impostos. Você não consegue recolhidos. Eliminar, você não consegue no Sim, mundo todo eliminar. Mas você tem muito mais impostos recolhidos hoje em dia. A Receita tem o T-Rex, né? Sim, o T-Rex e o outro tiranossauro lá. Quer dizer, então, dinheiro para os cofres públicos tem vindo em altas escalas, inclusive para o terceiro setor, que era, digamos assim, as associações e fundações privadas, que ficavam meio à margem, inclusive com as isenções tributárias que elas pleiteavam, uma série de coisas. Hoje está tudo muito claro, porque o cruzamento de dados ele é fiel. E vem aí o e-social a partir do ano que vem. Acabou. Então, cadê o dinheiro, como diz o outro? Cadê o dinheiro? Onde aplicaram o dinheiro? A Ordem dos Advogados do Brasil, ela já se manifestou frontalmente contra a criação de novos impostos, que agora se aventou aí a possibilidade, que ainda está aí, uma ameaça pairando no ar, de se reviver a famosa CPMF. Ainda que seja provisória, que não é, a gente sabe disso, é mais um ônus para a sociedade
que é para fechar o buraco que foi criado aí pela má gestão. Aí sim, pela má gestão que trouxe esse déficit bilionário. Isso aí vem de sendo 170 carregado há muitos bilhões. anos, né? Então nós temos é que cortar gastos mesmo, cortar despesas, cortar os cargos comissionados no Brasil. São mais de 20 mil só na esfera federal. Gente que está lá, cabide de emprego, a maioria. Não é gente qualificada. Então nós precisamos cortar isso, cortar desperdício do dinheiro na saúde, na educação, fazer uma gestão mais adequada. Luiz Carlos do Centro, ele pergunta por que trechos de processos que correm em segredo de justiça são amplamente divulgados pela imprensa e ninguém é punido. Doutora Fabíola? Bom, vou falar de violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Na verdade, realmente não há possibilidade de se abrir o sigilo, a não ser que as próprias pessoas concordem com isso. Então, vamos imaginar num caso da Luísa Brunet. Os operadores de direito não vão abrir o sigilo, a não ser que ela, nas suas entrevistas, ela conte a respeito. Então, mas dentro do processo, os funcionários que atuam nesse processo, eles não têm essa autorização. E nem essa questão do sigilo, ela tem que ser vista daqueles operadores do direito que têm intenção de chegar no cartório e procurar. Nós teríamos que enxergar qual é o limite e para quem se dirige esse sigilo. Então, aqueles profissionais que trabalham na justiça criminal, por exemplo, nem todos eles têm acesso a processos sigilosos. Apenas aqueles profissionais que atuam nesses processos. E esses profissionais... São os envolvidos diretamente. Exatamente. São os envolvidos diretamente. Saiu dali a fotografia. Por isso. Exatamente. E se houve autorização, até mesmo para chamar a atenção, me parece que nesse caso da Luísa Brunet, se não fossem as fotos, né, eventualmente ela nem teria conseguido a medida protetiva. Então, em alguns casos, é muito importante até que esse sigilo seja quebrado. Mas, logicamente, que nós estamos falando aí de pessoas que autorizam. Muito diferente de situações de crianças e adolescentes, que aí não há como transacionar esse tipo de coisa. Pois não. Outra coisa que eu gostaria de lembrar, Zancopé, é que a regra é a publicidade. A regra é a publicidade de todos os atos processuais. A exceção é o sigilo. E o sigilo visa proteger, primeiro, o bom andamento das investigações. Existe o sigilo, como no caso da Lava Jato, para proteger o desenvolvimento das investigações, para que aquilo não vaze e não facilite para os malfeitores ocultação de provas, etc. Então existe. E existe também para proteger a intimidade das pessoas em casos como envolvendo criança, caso de família, etc. Mas o que se questiona muito sobre o vazamento de informações. Mas aí a questão é a seguinte, o vazamento, processos todos, por outro lado, o vazamento traz um outro valor, que é o da liberdade de expressão e de informação que, por exemplo, os órgãos de imprensa têm que ter. Então, eles divulgam. As informações vêm aos órgãos de imprensa, eles divulgam, porque é direito constitucional também de informar a sociedade de todos esses atos, que são, em regra, têm que ser públicos, como o próprio juiz da Lava Jato já disse. A publicidade é a regra, exceção é o sigilo. A senhora quer acrescentar, doutora? Não, eu acho que o cenário é esse. Como você justifica? O leigo quer saber disso. Sim. Escuta, como é que é isso? É um processo sob sigilo, segredo de justiça. Como é que eu tenho aqui no WhatsApp uma cena, uma foto, uma fotografia? Tem como tudo que a gente tem, que é o comportamento humano, que desvirtua a regra. Essa regra é de um jeito. Mas você tem alguém que desvirtuou a regra. E as pessoas são muito curiosas, né? De saber o que se passa na intimidade do outro. Né? E as pessoas também gostam de aparecer, né? Porque às vezes a gente tem cliente que acha que vai fazer selfie com a sentença, né? Então... Essa vulgarização, você sabe que eu sinto? Há uma vulgarização. Aí o que você faz se o cliente faz uma selfie com a sentença, que está em segredo de justiça, né? Então, são questões realmente. A imprensa tem o direito constitucional, obviamente, de divulgar,
os operadores do direito também têm o dever, né, não só legal, mas E o como povo ético, tem o direito de ser informado também. de manter a discrição total, E né? se for sigiloso, aqueles que Nesses devem, casos de sigilo, né? E se for sigiloso, aqueles que devem zelar pelo sigilo, caso eles quebrem, eles têm que ser responsabilizados por isso. Doutora Ana Paula Siqueira, agradeço a tua gentileza de ter participado desta edição do Gente que Fala. Eu agradeço a todos, um diálogo fabuloso, né, com operadores do direito de qualidade sui generis. É sempre uma honra estar aqui do Gente do MPD que Fala. Muito Doutor obrigada. Jorge Luff, sempre bom tê-lo aqui. Olha, pode me convidar quando quiser que eu estarei presente, ainda mais com uma mesa tão selecionada, com mulheres de destaque, como eu disse, a doutora Ana Paula, a doutora Fabiola, a doutora Lúcia Bludeni. Eu fico gratificado por estar presente e compartilhando essa mesa. Doutora Lúcia Bludeni. Bom, nós aqui agora vamos agradecer aos homens presentes, né? A oportunidade de estar aqui. E é sempre um prazer agora a gente vir aqui e papear aí. É uma conversa descontraída sobre temas do direito, né? Grato. A nossa parceria com o MPD é possível graças aos integrantes do movimento do Ministério Público Democrático, como a senhora, a doutora Fabiola. Muito obrigada, eu que agradeço. Acredito que esse programa faz parte da construção democrática do Ministério Público Democrático, que retrata aqui a existência de profissionais de várias áreas, discutindo sobre temas de absoluta relevância, profissionais que eu respeito muito e agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Pedro Schiavon, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebenê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.